Bom, então a gente tinha parado na última aula em valor esperado, né? E, bom, a gente já tinha falado sobre valor esperado no contexto da Poisson e no contexto da binomial. E a gente falou rapidamente, né, que o sentido do valor esperado é o que você espera que aconteça, ou o valor que você espera que saia para aquela variável aleatória, né? E esse esperar que saia, ele tem essa noção de média, né? De ser uma média. De, em média, você espera que saia tal valor daquela variável aleatória. Mas esse conceito de valor esperado, a gente viu que para binomial NP, o valor esperado era n vezes p, e para Poisson lambda, o valor esperado era lambda. Mas esse valor esperado, ele tem uma formulação mais geral, que serve para qualquer variável aleatória discreta. Bom, então, como é a definição? Um valor esperado de uma variável aleatória x, ele é definido como a soma de x vezes a probabilidade de x, né? Então, é a soma de x multiplicado pela probabilidade de x de acordo com aquela variável aleatória x. Tá? Bom, esse somatório ele é tomado por todos os valores possíveis da variável aleatória. Tá? Então, é isso que esse somatório aqui embaixo está me dizendo. Quer dizer que eu vou somar em x e o meu x ele está sendo tomado no conjunto de todos os valores possíveis daquela variável aleatória, ou no suporte da variável aleatória. Tá? Então, essa é a fórmula. E por que ela representa um valor esperado, né? Bom, você pode enxergar da seguinte forma. Esse somatório, ele é uma média ponderada. Como assim uma média ponderada? Vamos lembrar do que significa, o que é uma média ponderada. Então, vou dar o exemplo da nota final do curso. Então, a gente fez o seguinte, a nota do curso vai ser com peso 2, a gente tem as listas, né? Com peso 2 vai ser a média das listas. E com peso 8, a gente vai ter a nota da prova. Tá? Aí, bom, a lista é uma média de notas, a nota da prova vai ser a nota do maior valor, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em obter uma nota da lista, né, que varia de 0 a 10, e uma nota da prova que vai variar também de 0 a 10. E aí, como eu faço a média ponderada com esses dois pesos? Então, vou fazer o seguinte, vou chamar de lista, não posso dizer, vou chamar de lista, sei lá, x1 e prova x2. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar x1 vezes 2 mais x2 vezes 8, tá? Bom, como eu estou fazendo uma média, esses são os pesos, e eu tenho que dividir pela soma dos pesos, que é 10, tá? Então, é assim que a gente faz a média ponderada para ter a nota final. Bom, para que eu estou falando isso? Bom, estou falando só para a gente identificar o padrão, que é uma nota multiplicada pela sua importância, mais a outra nota multiplicada pela importância dela. E eu divido pela soma das importâncias. Agora vamos ver a fórmula do valor esperado. O valor esperado de x, pela fórmula, é o somatório, onde x varia em todos os valores possíveis de x, que multiplica p de x igual a x. E aí eu falei, e aí a questão é que esse valor esperado é uma média ponderada. Isso pode soar um pouco, pode parecer uma surpresa, né? Mas como assim uma média ponderada? Não tem nem divisão aqui, né? Para dividir pelos pesos. Bom, na verdade tem. É só porque ele está oculto aqui. Se eu olhar aqui para x, né, como todos os valores possíveis, esse x faz o papel das notas, né? Então eu vou ter a nota 1 e a nota 2. E o p de x é o peso, né? Então aqui eu estou fazendo a média
de todos os valores possíveis da variável aleatória x, ponderadas pela probabilidade de cada um daqueles valores. Mas aí, em que sentido isso é uma média? Bom, isso é no seguinte sentido. Como esses caras, eu estou dizendo para vocês que são os pesos, então, invariavelmente, eu tenho que dividir pela soma dos pesos, para que isso seja uma média de fato, né? E aí pode parecer que, tá faltando então esse termo, né? Tá faltando na fórmula eu dividir pela soma das probabilidades. Mas o que é isso aqui embaixo? Isso aqui é a soma das probabilidades de x assumir cada um dos seus valores possíveis. Então, essa soma aqui vai dar 1, né? Essa soma vai ser sempre igual a 1. A gente já viu que as variáveis aleatórias têm essa característica. Se você somar, né, a probabilidade das variáveis aleatórias em todos os pontos possíveis, né, da variável assumir, essa soma vai dar 1. Então, aqui, na verdade, escondido, eu tenho a soma de P de x igual a x. Eu só não coloco que ela é igual a 1. Então, o que você tem aqui? Você tem a soma de todos os valores possíveis, ponderados pelas suas probabilidades, e aí eu divido pela soma dos pesos, mas essa soma dos pesos é 1. Então, no fim das contas, o valor esperado, você só precisa escrever o numerador, tá? Então, dessa forma, a gente entende que o valor esperado é uma medida de centralidade, porque é uma média, né? E ele pode ser interpretado como a média dos valores que a variável pode assumir, que são os x'inhos em ωx, e essa média é ponderada pelas probabilidades de cada valor. Tá? Bom, vamos ver um exemplo para a gente fazer a conta e ver como funciona, né, esse conceito. Então, nesse exemplo, né, de otorrinolaringologia, então a gente tem uma variável aleatória x que representa o número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida de uma criança. E aí supõe que essa variável aleatória tem uma função massa de probabilidade, como está aqui na tabela. Então, tem vários jeitos, né, de representar a função de massa de probabilidade. Esse é um deles, colocando uma tabelinha, né, em que você tem probabilidade de x igual a Rzinho, e esse Rzinho podia ser Rzinho, podia ser Xzinho, Yzinho, tanto faz, tá? E aqui em cima tem cada um dos valores, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, como é que eu leio essa tabela aqui? Eu leio da seguinte forma, né? Então, vou só colocar aqui para deixar registrado, né? Eu tenho P de x igual a 0, é igual a 0,129. Então, é assim que eu leio a tabela. P de x igual a 0, igual a 0,129. P de x igual a 1 é 0,264. Tá? E assim sucessivamente. Beleza? Então, ok, eu já tenho todas as probabilidades. Então, vou olhar aqui para a minha fórmula. Para calcular o valor esperado. Então, o valor esperado dessa variável x, eu tinha definido como somatório, onde x varia em todos os seus valores possíveis. Somatório de quê? De x ponderado pela probabilidade de cada um dos valores. Bom, e como isso se traduz na tabela? Aqui na tabela tem o seguinte, quem é o ωx? Bom, como eu só tenho probabilidades associadas a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, então o ωx acaba sendo esse conjunto, 0, 1 até 6, tá? Então, esse somatório aqui, ele se reduz ao seguinte somatório. É um somatório onde x varia de 0 até 6, certo? E aí, é um somatório de quê? De x vezes p de x igual a x. E agora eu abro o somatório. Então, como é que eu leio o somatório aqui? Vai dar, bom, eu vou começar com x igual a 0. Então, vai dar 0 vezes p de x igual a 0, mais 1 vezes p de x igual a 1, mais, aí eu vou colocar uma reticências aqui, só para não precisar escrever todos os passos. Tá?
Bom, e aí eu posso usar a tabela para calcular esse valor esperado. Essa parte aqui eu nem me preocupo com qual é esse valor, porque é 0 vezes isso aqui vai dar 0, né? Então aqui ficou 1 vezes P de x igual a 1, que é 0,264, mais 2 vezes P de x igual a 2, que é 0,271, mais 3 vezes a probabilidade de x ser igual a 3, mais 4 vezes a probabilidade de x igual a 4, que é 0,095, mais, vem para a linha de baixo, 5 vezes a probabilidade de x igual a 5, vai dar 0,039, mais 6 vezes a probabilidade de x ser igual a 6, que é 0,017, tá? Então, nota o seguinte, né? Como é que eu estou fazendo a conta do valor esperado? Eu estou simplesmente pegando cada um dos valores possíveis e multiplicando pela sua probabilidade e depois somando tudo, tá? Essa soma, aí eu não vou fazer a conta porque, enfim, é só escrever lá no R, tá? Mas vai dar 2,038. Tudo bem? Então, como é que eu interpreto esse valor que eu acabei de calcular? Esse valor esperado, ele representa o número esperado de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida, tá? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo? Não, professor. Não? Tá, beleza. Então, vamos ver outros exemplos, né? Lembra lá que a gente estava falando que o valor esperado da binomial era NP? Então, esses valores esperados a gente vai conseguir calcular. Então, se você tiver uma variável aleatória qualquer, binomial, Bernoulli ou Poisson, tem uma fórmula para o seu valor esperado. Em geral, essas fórmulas são fáceis, bom, não são tão difíceis de deduzir. Por exemplo, na Bernoulli, vamos supor que x seja Bernoulli P. Então, o que isso quer dizer? Se x é Bernoulli P, isso quer dizer que a probabilidade de x igual a x vai ser P, se o x for 1, né? Ou 1 menos P, se o x por 0. Não é isso? Então, se x é Bernoulli, eu tenho... bom, isso é claro, né? Isso aqui só vale se x for Bernoulli. Então, P de x igual a x vai ser P, se o x for 1, e 1 menos P se x for 0. Então, como fica o valor esperado? Bom, aí o valor esperado de x, ele é definido como a soma de x vezes P de x igual a x, onde x é tomado sobre todos os seus valores possíveis. Bom, aqui quem são os valores possíveis de x? Ó, são 1 e 0. Então, vai dar 1 vezes P de x igual a 1, mais 0 vezes P de x igual a 0. Isso aqui vai dar P de x igual a 1 é P de x igual a 0 é 1 menos P. Então, isso aqui vai dar 1 vezes P, mais 0 vezes 1 menos P. Bom, mas 0 vezes 1 menos P é 0. Então, isso aqui vai resultar em P. Bom, então a gente acabou de fazer a conta, né, e descobrir que o valor esperado da Bernoulli é P. É a sua probabilidade de sucesso. Tá? Professor, perdão, Oi. pode explicar de novo? Ah, beleza. Essa parte aqui de cima, tudo bem? Foi justamente que eu não entendi como que a gente chegou nisso. Ah, tá. Isso é porque eu estou supondo que x é Bernoulli. Então, Ah, tá, quando eu ok. escrevo isso aqui, x tem distribuição Bernoulli, o que eu quero dizer é isso, que a função massa de probabilidade vai ser igual a p, se o x é 1, ou 1 menos p se o x for 0. Tá certo, eu que não Tá? me liguei, perdão. Então, sem problema. A partir daí, tudo bem? Sim, Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá? Então, o que a gente acabou de descobrir é que o valor esperado da Bernoulli é a sua probabilidade de sucesso. Tá?
Se a gente for pensar na interpretação prática disso, o que isso quer dizer? Bom, Bernoulli indica um evento. Então, por exemplo, ele pode estar indicando a face 6 no dado, digamos assim. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter x igual a 1 se o resultado do dado é 6. Ou x igual a 0 se o resultado do dado for diferente de 6. Isso é uma Bernoulli. Então, é uma Bernoulli com qual probabilidade de sucesso? Bom, o Pzinho vai ser igual a 1/6, né? Porque o sucesso vai ser relacionado sempre ao indicador do 1, né? Que significa sair 6 no dado. Então, quer dizer que, em média, né, o valor esperado dessa variável aleatória vai ser 1/6. Isso quer dizer que, em média, vai sair o número 6 1/6 das vezes. Então, essa que é a interpretação. A interpretação da Bernoulli do valor esperado é a sua probabilidade de sucesso, e isso quer dizer que, em média, um sucesso vai acontecer com essa proporção de vezes, que é Pzinho. E no caso da binomial? Bom, o caso da binomial, ele é bem mais chato de fazer, tá? Porque, bom, enfim, só pela fórmula aqui já dá para ver, né? Ele não é tão difícil, mas, sei lá, eu ia gastar uma boa, sei lá, meia hora ou 40 minutos só fazendo essa conta aqui, porque teria que fazer com calma e devagar. Então, eu não vou fazer, tá? Eu só vou dizer que existe uma justificativa e cálculo matemático que você faz para provar que o valor esperado da variável x, quando x é binomial, vai dar de fato n vezes p, tá? Mas a gente não vai se preocupar tanto com por que é igual a n vezes p, mas sim a gente vai se preocupar com a interpretação, né? O porquê é n vezes p, que foi o que a gente tinha falado, né? Na aula anterior, que a gente tinha discutido. Era aquela questão da prova, por exemplo. Se você tem 10 questões, né? Cada uma com A, B, C, você tem 10 questões numa prova. Cada uma com 5 alternativas, né? Para você escolher. E a pessoa, no caso, não estudou nada. Então, X, que é o número de acertos, né? Se você disser que X é o número de acertos da pessoa, né? Ou a nota dela, né? E você supuser, né, que aquela pessoa não estudou nada, ou então que ela está fazendo a prova num idioma que ela nem conhece, então ela vai ter que chutar tudo, né? Vamos supor. Então, nesse caso, a gente vai ter X, binomial, o número de tentativas é o número de questões, e a probabilidade dele obter o sucesso, que é acertar uma questão, é de 1/5. Então, ele vai acertar uma questão a cada 5, em média, né? É isso que a probabilidade de sucesso representa. Então, se são 10 questões, o que se espera para o número de acertos dessa pessoa é 10 vezes 1/5, que é 2, não é isso? Porque se a cada 5 questões espera-se que ele acerta uma, por conta da probabilidade de sucesso da Bernoulli, se são 10 questões, espera-se que ele acerte 2 questões no fim do dia. Então, a nota esperada desse aluno seria 2 na prova, tá? Então, assim, a gente não precisa fazer a conta para se convencer de que quando x tem distribuição binomial, a média é o produto dos dois parâmetros, o produto do número de tentativas vezes a probabilidade de sucesso em cada tentativa, tá? Bom, então vamos ver mais algumas propriedades, né, sobre o valor esperado. Então, a gente tem o seguinte, o valor esperado, ele tem uma propriedade que a gente chama de linearidade, tá? O que isso significa? Significa o seguinte, se eu tenho x, uma variável aleatória, então, para quaisquer números reais, ou seja, se A pensa aqui em A sendo o número, sei lá, 1 e B sendo o número 3,5, sei lá, quaisquer valores. Então,
vai existir uma variável aleatória ax, que é igual a ax mais b, tá? Por quê? Porque, bom, x é um número, né? Ele pode ser ele é aleatório, mas no fim do dia ele vai ser igual a um número. Depois que você realiza um experimento, o x é um número. Se ele é um número, você pode fazer contas com ele. Você pode pegar esse número, multiplicar por a e somar b, se você quiser. Isso aqui vai resultar em outra variável aleatória. Então, se eu tenho x, variável aleatória, eu tenho a e b, números reais, então eu posso definir uma variável aleatória, y, por exemplo, né, como ax mais b. Eu posso definir uma outra variável aleatória se eu quiser, que é, sei lá, log de x. Contanto que x seja sempre positivo, né, para poder aplicar o logaritmo, eu posso fazer isso. O log de x mais c ou qualquer coisa, tá? Talvez agora vocês tenham que se perguntem, tá, mas para que eu quero fazer isso? Para que eu ia querer pegar uma variável aleatória, multiplicar por um valor, depois somar com outro valor? Para que isso, né? Lá na frente a gente vai ver, assim, mais especificamente no exemplo 4, uma aplicação disso, tá? Desse conceito. Mas o que é importante notar é o seguinte. Se a gente quiser calcular quem é o valor esperado para essa nova variável aleatória, que é a transformação de x multiplicando por a e somando com b. Esses caras são números, tá? Bom, isso aqui vai ser o valor esperado de ax mais b. Bom, e aí, esse ponto aqui é uma propriedade que eu vou ter que falar para vocês, tá? A gente não vai demonstrar que é assim. Mas, o que acontece? Eu posso separar o valor esperado da soma como a soma dos valores esperados. Então, vai ficar valor esperado de ax mais valor esperado de b. Isso aqui é uma propriedade. Tá? Bom, aí aqui dentro eu tenho, eu tenho essas duas esperanças para calcular, e agora eu tenho que pensar o que é o valor esperado do produto de uma variável aleatória por uma constante. Bom, como esse cara é constante, ele pode sair do valor esperado. Tá? Então, essas duas afirmações, né, são propriedades da esperança. Então, isso aqui vai dar A, que multiplica E de x, mais quem é o valor esperado de B? Como B, eu estou supondo que é um número, tipo 2, ou 3, ou 4, ele não é aleatório. Então, o que você espera para uma constante, né, para um número, é o seu próprio valor. Então, o valor esperado de uma constante é B. Então, olha o que acontece. A gente chegou que o valor esperado de ax mais b é a vezes o valor esperado de x mais b, tá? Então, isso aqui é até mais geral. Eu posso definir, ó, mais geralmente, se eu tiver que calcular algo desse tipo, né? Valor esperado de ax mais by. Isso aqui vai dar valor esperado. Aí lembra, eu posso separar a soma, o valor esperado da soma, como a soma dos valores esperados. Então, vai dar ax mais valor esperado by. E isso aqui vai dar a E de x mais b E de y. Tá? Porque o que eu fiz foi, primeiro, eu usei a propriedade que diz que o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados, e depois eu usei a propriedade de que, se eu tiver uma constante multiplicando variável aleatória, essa constante pode sair do valor esperado. E aqui eu usei também a mesma propriedade. Então, aqui eu tenho as duas propriedades da linearidade da esperança, né? Então, de forma mais geral, eu posso fazer isso
com somas de quaisquer quantidades de termos. Então, se eu tiver n termos somando, que a gente chama que é uma combinação linear das variáveis aleatórias, eu vou poder separar somando, né? Eu vou poder separar cada uma dessas somas, então aqui vai ficar de A1 x1 mais de AN xn, e aqui dentro eu posso tirar as constantes, então vai ficar A1 de x1 mais AN de xn, tá? Então, são sempre essas duas propriedades, separar Professor, somando e tirar as constantes do valor esperado. Oi, desculpa, eu não entendi qual é a diferença de eu tirar a constante dali de dentro. qual é a diferença entre o quê? Nesse último exemplo que você deu aí agora, que você escreveu no slide, qual é a diferença de eu tirar o A de dentro? De você tirar o A, cada um desses A1 até a N, É. não tem diferença, é a mesma coisa, só que o que eu estou frisando aqui é que não importa quantos termos, né? Então aqui essa Ah, soma tem tá. N termos, essa aqui são só dois. Entendi. Tudo bem? Talvez fique um Professor, pouco abstrato, né? Oi, pode falar. eu fiquei com uma dúvida quando você falou ali em cima que x é VA. VA é variável aleatória. É só se x é uma variável aleatória? Tá, beleza. É só para diferenciar, né? X é uma variável aleatória e o resto, nos valores pequenos, né? O Azinho e o Bzinho são constantes. Então são Então, sempre o mesmo valor numérico. não, beleza, beleza, entendi. Tá bom? É porque o E de x é. Não, é porque ficou meio confuso. Tipo, essa Pois questão é. do E de x A, né? Você tira. Porque o A de x para mim seria uma determinada esperança, né? Uma determinada E, né? Só que aí Isso. quando você tira o A, ele é um E diferente, né? Exatamente. Porque A vezes X é uma variável aleatória. Porque tudo que depende de variável aleatória é variável aleatória também. Então, A vezes X também é uma variável aleatória, que eu podia chamar de Z ou de Y. Então, isso só mostra como você calcula o valor esperado de uma variável aleatória em função de outra. Deixa eu dar um exemplo simples, antes de ir para o exemplo 4, um exemplo mais simples, só para ver em que contexto essas coisas costumam aparecer. Então, vamos supor que eu tenho uma variável x que represente o tempo de vida de um aparelho eletrônico, sei lá. Então, pode ser, sei lá, esse computador que eu estou usando aqui, vamos supor. Então, isso pode ser modelado como uma variável aleatória, porque cada item, né, dessa marca de aparelho eletrônico, né, desse aparelho em si, né, ele vai durar um tempo de vida diferente, né, um do outro. Então, você pode ser uma pessoa que cuida mais do laptop, outra pessoa que cuida menos, ou então simplesmente duas pessoas que cuidam aproximadamente com o mesmo grau de zelo, mas por questões aleatórias, um notebook acaba durando mais do que o outro. Né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que X representa o tempo de vida de um aparelho eletrônico em anos. Só um instantinho, pessoal. Em anos. Espera aí.
Oi, pessoal, desculpa, resolver coisas de casa aqui. Eu parei, deixa eu voltar. Então, eu estava pensando aqui no tempo de vida de um aparelho eletrônico em anos. Tá? Mas eu poderia pensar também, né, numa outra variável aleatória, digamos y, né, que também é o tempo de vida de um aparelho eletrônico, mas em dias. Eu vou passar para cá. É o tempo de vida do aparelho eletrônico em dias. Então, vai existir... eu só mudei a unidade de medida. Então, essa unidade de medida passa a ser, né? Quando o tempo de vida em dias é 365 vezes o tempo de vida em anos, não é isso? Então, existe uma relação entre y e x. Tá? E como o tempo de vida em anos é aleatório, o tempo de vida em dias também vai ser, né? Então, se eu quiser calcular o valor esperado do tempo de vida do aparelho eletrônico em dias, né, basta eu calcular o valor esperado de 365 vezes x, não é isso? Ou seja, como esse cara é uma constante, ele sai do valor esperado vezes o valor esperado de x, né? Então, qualquer que seja o tempo de vida esperado para esse aparelho em anos, vamos supor que espera-se que o aparelho dure 2 anos e meio. Então, o valor esperado em dias vai ser 365 vezes 2,5. Tudo bem? Acho que, de repente, assim fica mais fácil de ver, né? Por mim, tudo bem. Tá? Então, nesses contextos, né, por exemplo, de mudança de unidade de medida, são contextos em que a gente vai usar essas propriedades. Né? A gente vai simplesmente aplicar a transformação de variável, né, a transformação de unidade, no valor esperado direto. Tá? Agora, vamos ver um exemplo que é um pouquinho mais elaborado. Então, aqui a gente tem o seguinte, né? Considere um aquário que tem 11 fêmeas de peixe beta, 7 fêmeas de peixe guppy e 8 fêmeas de plati. Então, a gente vai estimar, então estima-se que o número de filhotes gerados por fêmeas de beta, guppy e plati sigam o modelo Poisson, com taxas iguais a 20, 120 e 50 por ninhada, respectivamente. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o número de filhos, né, o número de filhotes que um peixe beta fêmea tem, em média, né, porque a taxa da Poisson é igual a 20, né, para os betas, então quer dizer que, em média, as fêmeas de beta têm 20 filhotes por ninhada. Tá? Esses valores são bem chutados, tá? Eu não sei exatamente. Né? Eu já tive aquário e eu criava, com meu pai, eu criava esses peixinhos de água doce, né? Esses beta, guppy, platia, tudo peixe de água doce. E a gente criava esses peixinhos aí. Então, sei lá, enfim, é parêntese, né? Mas eu achava legal porque, assim, a reprodução do beta é muito maneiro porque ele abraça, quando a fêmea vai depositar os ovos, né? Tipo, ele abraça a fêmea, aí você vê os ovinhos caindo, assim, na água, né? E aí, a cada vez que ele vai lá, abraça a fêmea e cai os ovos, aí ele desce lá, pega os ovos e leva lá pro topo do aquário e bota dentro de umas bolinhas que o beta fica fazendo, né? Quando ele quer acasalar. Sei lá, eu achava muito legal o exemplo. Aí coloquei aqui. Então, eu não sei, assim, se esses valores estão condizentes, tá? Mas, enfim, a gente é só para trabalhar com uma quantidade numérica qualquer. Então, a gente sabe que, em média, pelos dados do problema, que, em média, as fêmeas de beta têm 20 filhotes. Em média, as fêmeas de guppy têm 120 e, em média, as fêmeas de plati têm 50, a cada ninhada. Então, a pergunta é: qual é o valor esperado do total de filhotes no aquário, supondo uma ninhada para cada fêmea? Então, vamos escrever um pouco os dados do problema para facilitar um pouco o entendimento. Então, eu vou ter 11 fêmeas de peixe beta. Então, vou fazer assim, vou escrever xi
como o número de filhotes da fêmea I. De beta, tá? Então, vou supor isso, né? XI é o número de filhotes da fêmea I de beta. YI, deixa eu colocar um outro índice, só para não confundir. Vou botar YJ, mas podia ser I, tá? Vou colocar YJ, o número de filhotes da fêmea J de GUP. E vou chamar de ZL, o número de filhotes da fêmea L de Plati. Bom, aí aqui ficou um pouco ruim o espaço, né? Eu quero anotar um negócio aqui do lado. Então, aqui o meu I vai variar de quanto até quanto, né? Ele vai de 1 até 11, porque eu tenho 11 peixes beta. Aqui o meu J, ele vai variar de 1 até 7, porque são 7 fêmeas de GUP. E no final eu vou ter o L igual a 1 até 8, porque são as fêmeas de Plati, tá? Professor, Oi. por que não 0? Se, tipo, nenhuma fêmea cria, não pode ser 0? Sim, mas aí esse é o valor do Tá. observado do X. Tá bem. Tudo bem? Tá? Então, aqui eu só anotei a variável aleatória para cada peixe fêmea que tem no aquário. Então, tem um XI para a primeira beta, um XI para a segunda, e assim sucessivamente. Esses valores não precisam ser os mesmos, né, para todas as betas, porque cada um vai tomando uma quantidade de filhotes diferentes. Então, aí eu vou anotar agora, né, esses dados aqui do problema. Até agora eu só anotei a quantidade de peixes, basicamente. Então, agora eu vou para a segunda parte. Ele está dizendo que o número de filhotes gerados por fêmeas, que são essas variáveis que eu defini, segue um modelo de Poisson. Então, eu vou escrever aqui, ó, XI segue o modelo de Poisson. E aí ele vai me dizer as taxas. A taxa da Poisson é o lambda, né? Então, a taxa da Poisson para as fêmeas de beta são iguais a 20, ou seja, em média, então esse cara aqui é o lambda da Poisson, que é o valor esperado, tá? A gente falou sobre isso lá atrás. Então, em média, eu tenho 20 filhotes para cada beta no aquário. Bom, para YJ é Poisson com qual taxa? 120. Ou seja, em média, os GUPs têm 120 filhotes. E em ZL eu tenho Poisson com qual taxa? Aqui são 50 por ninhada, né? Só para ver se eu denotei certo, Plati 50, tá certo. Tá? Então, beleza, aqui eu já defini, ó, para todo mundo. Aí eu só vou escrever de novo, né, que o I vai de 1 até 11, o J vai de 1 até 7 e o L vai de 1 até 8. Bom, beleza, já fiz tudo isso e agora vamos ver o que ele está me perguntando. Ele pergunta o seguinte, ó, qual é o valor esperado do total de filhotes no aquário, supondo uma ninhada para cada fêmea. Então eu tenho que ainda definir uma outra variável aleatória que é o T, que é o total de filhotes. Tá? Total de filhotes. Ops. Bom, e esse total de filhotes, ele vai ser escrito como uma soma de todo mundo, né? Esse TI vai ser eu somar o XI, onde I vai de 1 até 11. Então, eu estou somando aqui todos os filhotes, né? Estou somando todos os filhotes
da fêmea 1 de beta, da fêmea 2, da fêmea 3 até a fêmea 11. Mas, aí agora eu vou somar em J, para pegar todos os filhotes de todas as guppies. Então, vai de 1 até 7 de YJ, mais o somatório L indo de 1 até 8 de ZL, pegando, então, o número de filhotes dos platis, tá? Então, esse é o T, esse é o total de filhotes. Aí, o que ele me pergunta? Ele pergunta o seguinte, qual é o valor esperado do total de filhotes, tá? Então, eu quero saber o valor esperado de T, beleza? Então, aqui eu só vou colocar um dado, né? Que o valor esperado de xi é 20. Aqui, é só para ficar rápido de pegar a referência. De YJ é 120 e de ZL é 50, tá? Então, quem é o valor esperado de T? O valor esperado de T vai ficar o valor esperado dessa soma toda aí, né? Então, vou escrever, posso escrever assim, por exemplo. Y1 até Y7 mais Z1 até Z8, tá? Bom, e aí eu vou usar aquela propriedade, né, que eu mostrei aqui anteriormente, essa aqui, que diz que se eu tiver uma soma de variáveis aleatórias, aqui isso vale para quaisquer constantes, tá? Porque tem um A aqui na frente, mas eu posso pensar aqui que todos os A's são iguais a 1, né? Então, aí eu vou ficar só com somas de fato, não vou estar multiplicando nada. Então, eu posso usar essa propriedade que diz que eu posso separar o valor esperado da soma como a soma dos valores esperados. Então, isso aqui vai dar o valor esperado de x1 mais... O valor esperado vem para cá, vem para cada um desses 11 termos. Depois, ele vem para cada um desses 7 termos. Cada um desses 7 termos, e depois ele vem para cada um desses 8 termos aqui, tá? Mas de Z8. Bom, aí agora é fácil, né? Aqui eu tenho 11 termos, então isso aqui vai dar 11 vezes o valor esperado do xis, que é 20, mais, mais 7 vezes, que são essa parte aqui, né? Então, essa parte vai dar 120, mais essa parte vai dar 8 vezes 50, né? Porque cada um desses aqui vai ser 50. Então, é isso que eu estou fazendo. Cada um desses é 50, eu estou somando 8 vezes, então vai dar 8 vezes 50. Aqui, cada um desses é 120, eu estou somando 7 vezes, e aqui, cada um deles é 20, eu estou somando 11 vezes. Então, vai dar 220 mais 840 mais 400. Tá? 1060, 1460, se não tiver feito nada de errado. Tá? Então, o valor esperado de filhotes, de novos filhotes, né, em uma ninhada de todas as fêmeas do aquário é de 1460. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal, nesse exemplo? Eu só fiquei com uma questão de, tipo, a variável não muda independente do valor de I, ou de J, ou de L. A variável não muda? Como assim? Ali, por exemplo, Hum, xi tá 20 ali. Aqui? Isso. Aham. E ali, independente do I, o 20 não muda.
Ah, sim. É porque não é que o x, não é que a variável é sempre a mesma. É só o valor esperado da variável é que é sempre o mesmo. Entendi. Né? É porque é diferente você dizer o seguinte, ó, dessa fêmea de beta, eu espero que ela tenha 20 filhos. Da outra fêmea de beta, eu também espero que ela tenha 20 filhos. Da outra, eu também espero que ela tenha 20 filhos. As esperanças são as mesmas, eu espero a mesma quantidade. Mas eu sei que tem aleatoriedade. Então, quando eu for olhar o x1 e for comparar com o x2 e for comparar com o x3, esses vão ser todos diferentes, os valores numéricos. Mas o que eu espero, né, da quantidade de filhotes vai ser a mesma para todo mundo. Tudo bem? Entendi. Tudo bem. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco agora de valor esperado de função de variável aleatória. Tá, esse slide é um pouquinho assustador, né? Eu estou dizendo o seguinte, ó, como eu quero calcular coisas do tipo valor esperado de funções de variável aleatória. Eu vou usar isso porque lá na frente, quando eu falar de variância, eu vou precisar desse conceito de valor esperado de funções de variáveis aleatórias, tá? A gente viu até agora, então aqui eu tenho uma função qualquer g de x, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de funções. A minha função g de x, ela pode ser igual a vezes x mais b, tá? Isso aqui é uma função, né, da variável aleatória x, uma função que a gente chama de função afim. Outra função poderia ser log de x menos 12, digamos, tá? Outra função poderia ser x ao quadrado mais 3. Tá? Então, como eu vou mostrar eu vou falar de um teorema que vale para qualquer função de x, né? Então ele está dessa forma geral aqui. Ao invés de dizer qual é a função específica, eu vou denotar de forma abstrata e genérica. Serve qualquer função de x. Tá? Então eu vou escrever g de x, ao invés de dar uma cara para essa função. Né? Então a gente já viu o caso em que g é igual a x mais b. Esse foi o caso que a gente ilustrou aqui atrás. Tá? Era esse caso aqui. Mas, então, esse teorema, ele é mais geral. Ele me diz assim, eu posso calcular o valor esperado da variável aleatória, eu posso calcular o valor esperado também de qualquer função de variável aleatória. Aqui faltou o quê? Qualquer. Então, suponha que eu tenho uma função g, uma função qualquer de x. Então, se x é uma variável discreta, g de x também vai ser. Tá? Que esse x só pode assumir uma quantidade, digamos, finita de valores, e eu aplico uma função nesse x, essa função também vai poder assumir no máximo uma quantidade finita de valores. Tá? Então, g de x também vai ser discreto. E como é que eu calculo o valor esperado de g de x? Bom, eu calculo fazendo o somatório. Então, vamos lembrar o que era o valor de x. O que é o valor esperado de x? É o somatório de x ponderado pelas somatório de todos os valores de x ponderados pelas suas probabilidades. Bom, o valor esperado de g de x, agora eu tenho uma função de x. Vai ser o somatório. Só que agora eu não vou mais somar todos os valores esperados, todos os valores possíveis de x. Eu vou somar todos os valores possíveis de g de x vezes p de x igual a x, tá? Então, ele é bem similar. A única coisa que muda é essa parte aqui de dentro. Aqui, para o valor esperado de x, eu somava os valores de x ponderados pelas suas probabilidades. Aqui, eu vou somar os valores de g de x, porque agora eu estou com uma função g de x, ponderados pelas probabilidades de cada um deles. Tá? Bom, e aí eu vou dizer o seguinte, né, que
Por exemplo, se eu tomar o g de x como sendo x ao quadrado, então x ao quadrado é uma função de x, né? Então eu posso aplicar esse teorema aqui para essa variável g. Então eu vou obter o seguinte, ó, aplicando o teorema, eu vou ter E de g de x igual a E de x ao quadrado, que vai ser somatório de todos os valores possíveis de x. Aqui entra g de x, né? Então, quem é o g de x? Se g de x é x ao quadrado, g de x é x ao quadrado. Então, aqui vai entrar x ao quadrado, p de x igual a x. Tá? Então, a gente está vendo esse teorema aqui, porque lá na frente a gente vai precisar calcular um negócio que chama variância de x, que bom, a gente já falou sobre variância do ponto de vista amostral. Né? Lembra lá o que era a variância? A variância era 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado. Então, essa aqui era a variância amostral. Mas existe, que a gente chamava de S2. Né? Mas existe um conceito que é a variância teórica, né? Que é um pouquinho diferente disso, mas não muito. E essa variância de x, eu vou precisar, para calcular essa variância, eu vou precisar calcular quem é o valor esperado de x ao quadrado e subtrair pelo valor esperado de x ao quadrado. Então, lá na frente, eu vou precisar desse resultado aqui, né? Eu vou precisar estar familiarizado um pouco com essa notação e com o que isso significa, para conseguir calcular variância de variáveis aleatórias, tá? Bom, mas isso daqui é mais para adiante. Então, é só uma motivação, tá? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo para a gente entender um pouco melhor esse conceito que é bem abstrato, né? Valor esperado de funções de variáveis aleatórias. Então, vamos voltar para aquele exemplo das otites, só para relembrar, né? O x é o número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida de uma criança. Então, suponha que a função massa de probabilidade, né, de x seja dado de novo, né, por essa tabelinha aqui. Então, a probabilidade x igual a 0 é 0,129. A probabilidade x igual a 1 é 0,264. E assim sucessivamente. E a pergunta é, qual é o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média nos primeiros 2 anos de vida? Tá? Essa é uma pergunta também que é bem abstrata, né? Ninguém vai se perguntar, né, qual é o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média que o meu filho pode ter durante os 2 primeiros anos de vida, né? A gente quer saber qual é o valor esperado do número de episódios, tá? Não do quadrado. Mas nessa questão aqui, a gente vai fazer o valor esperado do quadrado, tá? Do número de episódios. Isso não é a mesma coisa que pegar o valor esperado do número de episódios e depois elevar ao quadrado. Não é a mesma coisa. Talvez seja um pouco contraintuitivo, mas tem essa relação. Não vai ser a mesma coisa. A gente vai ver isso. Oi. Peraí, só um instantinho, pessoal. Desculpa, gente, minha filha estava com dúvida aqui no exercício de divisão da escola. Enfim, a gente dá aula dobrado, né? Tá, vamos lá. Eu parei, então, no valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média nos 2 primeiros anos de vida. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos lá. O valor esperado de x ao quadrado, eu tenho x, o número de episódios de otite. Então, x ao quadrado é o número de episódios de otite
é o quadrado do número de episódios de otite média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fórmula, né, o valor esperado de x ao quadrado, é o somatório de x ao quadrado, p de x igual a x. Então, eu vou obter aqui x ao quadrado, então esse somatório aqui vai dar, deixa eu só escrever por extenso, vai ser, cada um dos valores de x vai estar entre 0 e 6, e aqui vai ser x, p de x igual a x. Desculpa, faltou o quadrado aqui, que é de x ao quadrado, então aqui tem que ter quadrado. Então isso aqui vai dar 0 ao quadrado, p de x igual a 0, mais 1 ao quadrado, p de x igual a 1, mais 2 ao quadrado, p de x igual a 2, mais 3 ao quadrado, p de x igual a 3, mais 4 ao quadrado, p de x igual a 4, mais 5 ao quadrado, p de x igual a 5, mais 6 ao quadrado, p de x igual a 6. Ufa! Bom, então, não confundir, tá, pessoal? É muito fácil confundir isso. Chegar aqui e colocar um quadrado, por exemplo, tá? Ou colocar um quadrado aqui, ou colocar quadrado nos dois. O quadrado, ele vem só no x que está do lado de fora, tá? Então, aqui os quadrados, eles estão vindo só do lado de fora da probabilidade. Tá bom? Então, é bem similar ao valor esperado que a gente tinha calculado antes, só que eu tenho que elevar ao quadrado. Então, vai ser o seguinte, eu vou elevar ao quadrado cada um desses termos. Depois, eu vou calcular o produto. E depois, eu vou somar tudo, tá? Então, aqui, bom, essa parte vai dar 0. Essa aqui vai dar p de x igual a 1, que é 0,26. 4 mais 2 ao quadrado, 4 vezes p de x igual a 2 é 0,271, mais 9 vezes p de x igual a 3, 0,185, mais 16 vezes 0,095, mais 25, que é o x o 5 ao quadrado, vezes 0,039, mais 36, que multiplica 0,017, tá? Ufa, então é só isso tudo, né? A única diferença aqui, só ressaltando, né, é o quadrado que aparece em cada termo, né? Em cada um dos x's. As probabilidades são as mesmas, tá? Elas não ficam ao quadrado nem nada do tipo. Então, se eu for fazer essa conta, vai dar esse valor aí, vai dar 6,12, tá? Então, o que acontece? A quantidade esperada de número do quadrado do número de episódios de otite média ao longo dos 2 primeiros anos de vida é 6,12, tá? Então, vou colocar aqui 6,12. Aí eu só queria fazer o seguinte adendo, né? Eu estava fazendo o seguinte, eu estava escrevendo E de x ao quadrado igual a 6,12. Aí, no item anterior, eu calculei E de x. E de x deu quanto? Deu... acho que eu calculei o E de x lá atrás. Foi aqui, 2,038. Né? Então, lá atrás eu tinha calculado o valor esperado de x e tinha achado, vou voltar aqui para mostrar para vocês, 2,038 por um valor esperado do número de episódios de otite média. Aí eu estava dizendo o seguinte, ó, o número esperado do quadrado
Como é que eu vou falar isso? O valor esperado do quadrado do número de episódios de otite média não é pegar o valor esperado do número de episódios e elevar ao quadrado. Então, ó, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: se você pegar o valor esperado de x e elevar ao quadrado, vou fazer essa conta aqui no R para poder mostrar para vocês. Eu já estava com outra seção rodando. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 2,3038 elevado ao quadrado. Isso deu 4,15, tá? Aproximadamente. Nota que esse valor ele é diferente do 6,12 que eu calculei. Que eu calculei do valor esperado de x ao quadrado. Que é o que está aqui. E esse valor é o quê? É de x ao quadrado. Então, nota uma coisa que talvez, a princípio, seja contraintuitivo, né? O valor esperado do quadrado de uma variável aleatória é isso aqui. Isso aqui é o valor esperado do quadrado de x. É diferente do valor esperado de x elevado ao quadrado. Tá? Então, esse é um ponto que gera bastante confusão, na verdade. Às vezes a gente fala, calcula qual o valor esperado do quadrado dessa variável aleatória. A pessoa vai lá, calcula o valor esperado da variável aleatória e eleva esse valor ao quadrado. Tá? Isso não é correto. Tá? Então, o ponto que eu queria frisar com vocês é que faz diferença esse valor esperado, esse quadrado está fora ou dentro do valor esperado. Tá? Então, não é a mesma coisa. O valor esperado de x ao quadrado e o valor esperado de x ao quadrado. Tá? Ficou, pelo menos, tranquila como que faz a conta do valor esperado de x ao quadrado? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar, um pouquinho confuso, mas deu para acompanhar. Pois é. É um pouco estranho porque fica meio difícil, né? Para justificar isso, normalmente, eu faço várias continhas provando e mostrando essas coisas, mas eu acho que para vocês, não sei, acho que não seria muito legal. O que eu quero tirar com esse exemplo é basicamente que essas duas coisas são diferentes. E, além disso, entender o processo mecânico de calcular o valor esperado da variável ao quadrado, que é só você pegar o x, elevar ao quadrado e manter todo o resto, como a gente fazia com o valor esperado. Porque quando a gente for falar de variância, aí a gente vai usar essas coisas. Mais precisamente aqui no final do slide. A variância vai ser definida como a diferença entre esse cara e esse aqui. Tá? Então, eles não vão ser sempre iguais, porque se eles forem sempre iguais, a variância daria sempre zero. Mas vamos ver isso com calma. Bom, a gente falou de valor esperado, né? Valor esperado a gente viu que é o que se espera que saia para a variável aleatória em média, né? A gente viu também que o valor esperado é uma média ponderada. Bom, nesse ponto, o valor esperado, ele é uma medida de posição, né? Uma medida numérica que resume a variável aleatória com um valor posicional, né? Da onde aquela variável está em média. Tá? Por exemplo, eu estou com o R aberto aqui, esse histograma, em média, eu estaria em 1. Né? Isso aqui é até legal, porque eu estava rodando coisa de pesquisa aqui, então já tem uns histogramas jogados aqui na tela. Deixa eu ver se eu acho um outro. Esse aqui. Então, olha, aqui eu tenho um histograma, né? Então, o valor da média desse histograma é alguma coisa aqui no meio. Né? Então, nesse sentido, o valor esperado, ele é ou a média, né? É uma medida de posição, que é uma medida numérica que diz, em média, aonde a minha variável está centrada. Tá? Esse zero aqui, essa linha aqui no zero, é porque isso aqui não é o valor esperado, não, é uma outra coisa. Tá? Eu só achei, de repente, dava para mostrar para vocês um exemplo de alguma coisa que já estava aqui na tela.
Bom, mas a gente está interessado em falar agora sobre variância, que é uma medida de dispersão. É uma medida que, quanto maior ela for, né, mais alargada é a distribuição, né? Maior é o intervalo de valores onde eu vou observar aquela variável aleatória. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver duas variáveis aleatórias, aí eu vou representar aqui a densidade delas. Então, aqui, ó, cada um desses quadradinhos aqui é um valor da densidade, é um ponto possível da variável aleatória. Eu vou copiar essa reta e vou passar para cá. Então, elas estão tortas, mas pelo menos elas estão tortas iguais. Então, aqui eu vou colocar os valores de x, aqui eu vou definir uma outra variável aleatória, y. Tá? Então, ó, essa variável aqui eu vou colocar da seguinte forma. Né? Então, aqui está a densidade não, a função de massa de probabilidade. Ah, ficou bem zoado isso, né? Pronto, agora os tracinhos estão melhores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um aqui bem alto. E os outros meio que tanto faz, vou botar só valores pequenos, tá? Então aqui eu tenho a função de densidade P de x. Aqui eu tenho a P de y. Então são duas variáveis aleatórias diferentes. Essa é a minha P de x, ela é bem fininha aqui no meio, né? Ela está bem espichada. Enquanto essa variável y, eu vou fazer ela assim. Tá? Então, aqui eu tenho a função de massa de probabilidade de y e aqui eu tenho a função de massa de probabilidade de x. Tá? Esses tracinhos aqui a gente vai considerar sempre os mesmos valores, digamos 1, 2 e assim sucessivamente. Tá? Aí o que acontece? Qual dessas duas variáveis tem mais variabilidade? Né? Essa, a x, ou a y? Bom, a resposta é a y, né? Porque aqui pode sair praticamente qualquer valor. Né? Qualquer um desses valores de 1, 2 até esse último aqui são valores plausíveis de sair. Então, ele vai variar bastante. Né? O y vai poder sair literalmente qualquer valor de 1 até aqui no final. E para x? Bom, tudo bem. Para x é possível que saia x igual a 1. É possível que saia x igual a 2. Mas, em geral, essas probabilidades são bem baixas, né? Porque aqui a altura está muito baixa. Então, para x, na maioria das vezes, eu vou observar esse valor aqui do meio, que deve ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos. Então, para essa variável aleatória x, eu vou observar 7 a maioria das vezes. Vez ou outra, eu vou observar 6 e 8 até 5 e 9, né? Mas esses outros valores aqui, eles já são bem mais raros de acontecer. Então, é porque a variável aleatória x tem menos variabilidade do que a variável aleatória y. Então, vou escrever assim, ó, variância de x menor do que a variância de y. Então, o que acontece? Existe esse conceito, que chama de variância, que mede a variabilidade, né, da sua variável aleatória. Gente me ligando de São Paulo. Pronto. Então, a gente vai ver agora qual é a definição dessa quantidade de variância, né? E ela está representada dessa maneira. Quanto maior a variância, né, maior é a variabilidade daquela variável aleatória. Tá? Todo mundo consegue ver que aqui y
é a variável que tem mais variabilidade do que x? Dá para ver, né? Por essa questão, porque aqui quase todos os valores são possíveis de ser, são bem plausíveis de serem observados, enquanto aqui tem vários valores que não são. Bom, então vamos lá, vamos para a definição. O que é a variância de x? Bom, a variância de x ela é definida como uma esperança de x menos de x ao quadrado, né? Então é esquisito, né? Tem uma esperança dentro da outra. É bem estranho. Mas vamos tentar interpretar o que isso aqui significa, né? Então a gente vai interpretar da seguinte maneira. Primeiro, eu vou olhar para a parte mais interna da definição, que é essa diferença. Então, primeira coisa, x menos e de x. E de x é um número, né? A gente fez, por exemplo, aqui, no caso dos betas, cada um dos e de x, y, j e zl eram números. Então, isso aqui é um número qualquer. Eu posso chamar de A, digamos assim, tá? É um valor numérico. Então, a primeira coisa a se notar é que, como x é variável aleatória, x menos esse número aqui também é uma variável aleatória. Bom, a gente pode interpretar essa diferença como a distância com sinal, o que é meio esquisito. O que é isso, a distância com sinal? Se eu perguntar para você, qual é a distância entre 2 e 5? Bom, a distância entre 2 e 5 é 3. Bom, a distância com sinal, né, então, e eu represento assim, né, a distância entre 2 e 5 é o módulo da diferença, tá? 5 menos 2. Então, esse módulo aqui vai dar módulo de 3, que é 3. Tá? E isso aqui é a distância do 5 para 2, a distância do 2 para o 5 vai ser a mesma coisa, que vai dar módulo de menos 3, que é 3, tá? Então, esse é o conceito de distância. Distância é o módulo da diferença. A diferença pode ser vista como distância com o sinal, né? Como assim? Se eu tiver aqui o 2 e aqui o 5. Então, 5 menos 2 é 3. Então, a distância daqui para cá é 3. A distância com o sinal. A distância com o sinal daqui para cá é 2 menos 5, que é menos 3. Tá? Então, eu posso interpretar a diferença como a distância com o sinal entre x e a sua média. Tá? Então, se eu pegar o x menos e de x e elevar ao quadrado, isso aqui vai ser o quadrado da distância. Tá? Então, o que acontece? Essa parte mais interna, aqui, é o quadrado da distância entre x e o seu valor esperado. Tá? Então, vamos ver. Essa é a parte mais interna. Então, o que eu escrevi até agora com vocês foi o x menos e de x ao quadrado, tá? Ficou estranho isso. Tá bom? Então, isso aqui é a distância entre x e o seu valor esperado ao quadrado. No gráfico, como é que eu vejo isso? No gráfico, eu tenho aqui está o e de x e aqui está... aqui em algum lugar, digamos aqui, vai estar o e de y. Então, aqui eu tenho as distâncias entre cada ponto e a sua média. Então, a distância entre esse ponto, 7, e a média é 0. A distância entre esse ponto e a média é 1. A distância entre esse e esse é 6, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho as distâncias ao quadrado. Bom, agora eu vou calcular a média, o valor médio dessas distâncias ao quadrado, né? Em que essa média ela é ponderada pelas probabilidades de cada valor sair. Então, o que acontece? Aqui, né, a distância média, ou a distância média, ou a distância ao quadrado, né, média dos valores de x e o seu valor esperado são baixos. Por quê? Porque a maioria dos valores de x vão estar
vão estar aqui, ó, nessa região. Ou vão ser esse ou esse. Tá? Na maior parte dos casos. É claro que é aleatório, né? Então, mas, assim, se você for fazer o experimento várias vezes, as distâncias de x para o seu centro vão ser bem menores, em média, do que as distâncias de y para o seu centro. Porque y, às vezes, vai vir um y que, às vezes, você vai observar um y aqui, às vezes, você vai observar um y aqui, ou aqui, ou aqui. Enquanto que no x, não. No x, a maioria das vezes, o x vai cair aqui. Porque esses outros valores são pouco prováveis. Então, aqui, o que eu espero para a distância ao quadrado entre x e o seu centro vai ser bem menor do que eu espero para a distância ao quadrado de y até o seu centro. Tá? Então, nesse sentido, é que a variância representa variabilidade, porque ela está olhando para qual é a média da distância ao quadrado entre x e a sua média, né? Ou entre x e o seu valor central, tá? Bom, e aí é possível, né, a gente mostrar que a variância de x pode ser escrita como valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado, tá? Então, são duas formas de escrever. Ou eu posso escrever assim. Tem um quadrado aqui dentro que não é. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim, tanto faz. E essas duas coisas são iguais, tá? Essas duas expressões, apesar de estar escrito diferente, elas sempre vão retornar o mesmo valor. Tá? Então, eu tenho essas duas formas de calcular a variância. Ou calculo assim, ou calculo assim. Tá? Essa daqui de cima é mais fácil de fazer conta, assim, do que assim. Mas essa daqui, eu não tenho muita interpretação. Quando eu olho para ela, não sei interpretar muito bem por que isso representa uma variância. Para interpretar, eu gosto de usar essa daqui, para entender que a variância é o que se espera para o quadrado da distância entre x e o seu centro. Enquanto que, para fazer a conta, eu prefiro usar essa definição aqui. Como as duas são iguais, né? Tanto faz. Aí eu vou usar uma e a outra também. Mas então, a variância, ela não seria, de certa forma, não específica, né? Porque quando a gente fala de uma coisa variável, a gente está dizendo ela é variável a partir de um ponto. Só que como x pode ser qualquer ponto ali, não seria algo assim, não tão útil. Né? Eu entendo, tipo assim, qual... Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, eu acho que eu entendi. Porque quando você está falando assim, o x eu não sei qual é o valor de x. Então pode ser que o x esteja muito perto do 7, mas também pode ser que ele esteja muito longe, né? Enquanto que no y também. Só que a probabilidade do y estar mais longe do centro é maior do que a probabilidade do x estar mais longe, do que o x estar à mesma distância do centro. Tipo, para mim, eu tô vendo aí, né? Cada traço, né? Cada linha reta que você traçou no gráfico, no eixo X, né? Ou no eixo Y, seria um X ou um Y. Então, tipo, ele não seria um número específico, entende? O X não seria uma constante. Então, tipo, eu teria que comparar dado a dado, de certa forma, estou dizendo. X a X. Cada variância de X, cada número teria uma variância, entendeu? Entendi mais ou menos. Assim, é um pouquinho esquisito, porque aqui a gente não tem muito tempo para explicar assim com minúcias o que está acontecendo. Talvez assim de forma mais intuitiva, um jeito que você pode pensar é em termos de probabilidade, porque você não sabe qual o valor que x vai assumir no fim das contas.
Mas a minha questão ao comparar as variâncias é que a probabilidade de que x esteja mais distante do seu centro do que y está, né, a mesma distância do seu centro, a probabilidade do x estar mais distante de 7 é menor do que a probabilidade de y estar a mesma distância de 7. Então, por exemplo, aqui, da distância entre x e 7, né, ser, digamos, igual a 5, vai ser menor do que a probabilidade de y menos 7 igual a 5. Né? Ou seja, a chance da distância entre x e 7 ser igual a 5, que é um valor alto aqui para esse range aqui de valores, vai ser menor do que a probabilidade do y estar a uma distância de 5 do seu centro, que também é o 7. Ou algo bem próximo de 7. Então, a questão é essa. A questão é que a probabilidade de x estar bem distante do centro vai ser menor do que a probabilidade do y estar àquela mesma distância do centro. É basicamente isso que a variância indica. Ela vai indicar que, se a variância de x é menor que a variância de y, ela vai estar indicando que essa probabilidade em x é menor do que essa mesma probabilidade mais medida em y. Não sei se fez sentido. Eu acho que eu entendi. Eu só fiquei confuso. É menor mesmo, nesse caso? Não seria o x, porque o x ele é muito mais perto, né? Tem muito mais chance de dar 7 do que sim, mas é que o 5 está aqui, ó. 7 mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, estaria aqui. Então, o que eu estou olhando é para esse ponto e esse ponto. A soma dos dois são essa probabilidade aqui. Aqui no 5 já é bem maior, né? Eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seria essa altura mais essa altura aqui, que é bem maior do que essa altura mais essa altura. Tudo bem? Tudo bem. Agora... Isso só funciona porque o 5, aqui nesse exemplo, o 5 é um valor que está distante do centro, pelo desenho mesmo do gráfico, né? Mas dependendo de outras variáveis aleatórias, talvez o 5 não seja, esse valor numérico 5, não represente valores muito distantes do centro. Né? Tipo, se o centro for 10 milhões, você variar 10 milhões mais 5 ou menos 5 é bem próximo, né? Vai depender da ordem de magnitude. Mas a questão é essa. Se você pegar pontos muito distantes do centro, né, quando a variância é pequena, esses pontos têm pouca probabilidade. Quando a variância é grande, esses pontos que estão muito longe do centro têm probabilidade mais alta. Tudo bem? Sim, sim. Obrigado, professor. De nada. E aí, eu só queria frisar o seguinte. A gente viu lá na primeira parte do curso que tinha uma quantidade que chamava S2, né, que era a variância amostral. Quem era a variância amostral? Ele era definido como 1 sobre n menos 1, somatório de xi menos x barra ao quadrado, né? Onde ia de 1 até n, em que... Aí tinha algumas diferenças, né? A diferença básica é que esses xis aqui eram uma amostra. Então, você tinha uma amostra x1 até xn. E vamos ver se não é o mesmo espírito, né? Que compara essa medida, que é uma medida amostral, com essa medida aqui, que é uma medida teórica populacional. Então, o que acontece? Aqui eu tenho, como é o somatório indo de 1 até n dividido por, aqui no caso acaba sendo n menos 1, então é quase uma média. Então, essa parte, como eu estou somando n termos e dividindo por n menos 1, se esse n for muito grande, por exemplo, 10 milhões, você pegar, somar 10 milhões de termos e dividir por 10 milhões menos 1, ou dividir por 10 milhões, não vai mudar muita coisa, vai ser bem parecido. Então, isso aqui pode ser visto, essa parte externa pode ser vista como média, entre aspas. Então, você tem a média do quadrado
das distâncias entre x e a sua média. Só que essas médias que eu estou falando aqui, eu estou falando média, aqui eu estou falando média, essas médias são médias amostrais, que é você somar todo mundo e dividir por n. Aqui, a única coisa que muda é que as médias não são mais amostrais, são médias teóricas populacionais, ou valores esperados. O valor esperado é isso, o valor esperado é uma média teórica populacional. Mas é a mesma interpretação. Aqui, ó, é média de x, dos valores de x, menos a sua média ao quadrado. E aqui é a mesma coisa, ó, média dos valores de x menos a sua média ao quadrado. Então, a única coisa que muda é que a versão populacional, ela vai usar os conceitos populacionais. O conceito populacional de média aritmética, é a média populacional ou o valor esperado ou esperança, que é denotado por esse Ezinho. Então, aqui é só trocar. Onde vinha média populacional, onde vinha aqui média aritmética, eu troco por média populacional. Então, é o mesmo conceito, é aquele conceito que a gente já tinha visto antes para variância, mas agora ele está sendo aplicado com respeito às suas esperanças teóricas, né, as esperanças do modelo de probabilidade. Então, tem é tudo análogo, tá? Então, essa variância, ela vai ter praticamente as mesmas propriedades e vai ter as mesmas finalidades da variância amostral. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente poder ir concluindo a aula. Então, a gente tem o seguinte, ó. Naquele exemplo 1, que era o exemplo da otite, né, dos casos de otite média, eu tinha calculado o valor esperado de x ao quadrado igual a 6,12. Aí eu até anotei aqui. E de x, que é o valor esperado de x, né, deu 2,038. Então, o que acontece? Se eu tiver que calcular a variância de x, então eu falei com vocês o seguinte, a variância de x pode ser escrita como... Peraí. Onde é que eu anotei isso? Aqui. A variância de x pode ser escrita dessa maneira aqui, como o valor esperado de x ao quadrado menos o valor esperado de x ao quadrado. Então, seria esse valor menos o valor esperado de x, que é isso, ao quadrado. Então, olha o que deu a variância. A variância deu esse valor, 2,046556, tá? Então, a gente já viu como calcula a variância naquele exemplo mais prático, né, dos casos de otite média, tá? Então, o meu ponto era o seguinte, apesar de você olhar para cá e falar, pô, o valor esperado do quadrado do número de episódios de otite, isso é uma coisa mega abstrata, né? Quando que eu vou estar interessado no valor esperado do quadrado do número de episódios? Eu quero saber o do número de episódios. Mas essa etapa de calcular o valor esperado do quadrado, ela é usada dentro do cálculo da variância. E o cálculo da variância é importante, porque ele permite dizer se existe uma variabilidade muito grande esperada para o número de episódios de otite média. Se essa variância for muito grande, quer dizer que você pode ter tanto crianças com nenhum caso ou pouquíssimos casos de otite média nos primeiros 2 anos, como você também pode ter crianças que tenham muitos casos, né? Então, nesse sentido, a variância é algo mais palpável, né, e de maior importância prática, né? E o valor esperado do quadrado, que é essa coisa meio esquisita, ela se torna importante como uma etapa intermediária, né, para o cálculo da variância. E aí a variância que vai estar informando, será que é muito provável ver crianças com com números muito altos de episódios de otite média, ou muito baixos? Ou será que, se a variância for baixa, quer dizer que esse número de casos vai estar bem concentrado aí, em torno da média, tá? Então, vamos ver um exemplo. Eu acho que a gente pode fechar essa parte, e aí na aula que vem eu concluo esperança e variância. Então, vamos ver a variância do modelo Bernoulli, tá? Então, porque a gente viu como calcula naquele caso da otite, né? E é sempre interessante a gente justificar as variâncias, né, o cálculo das variâncias
das variáveis aleatórias que a gente está trabalhando. Então, ó, vamos supor agora que x tem distribuição Bernoulli. Tá? Então, de novo, né, se x tem distribuição Bernoulli-P, isso implica que a probabilidade de x igual a 1 é P, e a probabilidade de x igual a 0 é o complementar, né? É 1 menos P. Então, vamos calcular a variância de x. Quem é var de x? Var de x usando essa fórmula aqui, que ela é mais fácil, né, de fazer conta. E de x ao quadrado menos E de x elevado ao quadrado. Tá? Bom, aí a gente já tinha feito a conta do valor esperado de x. A gente já viu que isso dava P, lá no início da aula. Então, isso aqui vai dar E de x ao quadrado menos P ao quadrado. Bom, e quem é E de x ao quadrado? Bom, o valor esperado de x ao quadrado ele é definido como cada um dos valores possíveis ao quadrado. Então, essa é a fórmula. Vai dar cada um dos valores possíveis ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado vezes alguma coisa, mais 0 ao quadrado vezes alguma outra coisa. Então, que coisa é essa? 1 ao quadrado vezes P de x igual a 1, né? Lembrando que o quadrado ele sempre vem do lado de fora, né, da probabilidade, e aqui é P de x igual a 0. Né? Bom, e aqui faltou o P ao quadrado, que era a parte que eu já tinha feito antes. Então, vamos lá. Então, beleza, essa parte que está aqui. Agora, vamos calcular essa parte. Aqui deu 0 ao quadrado vezes qualquer coisa dá 0. E essa parte aqui de cima dá P de x igual a 1. Bom, quem é P de x igual a 1? Na Bernoulli é 1. Não, desculpa, é P. Então, vai dar P menos P quadrado. Bom, agora, colocando P em evidência, isso aqui vai dar P, porque tem P aqui e P ao quadrado aqui. Então, vou colocar em evidência, vai dar P que multiplica 1 menos P. Não é isso? Colocar em evidência é fazer o contrário dessa propriedade distributiva. Tá? Então, eu vejo que tem P dos dois lados, coloco P em evidência, vai sobrar vezes 1 menos P. Tá? Então, ó, isso aqui justifica a fórmula. Variância da Bernoulli é P vezes 1 menos P. Tá? Para qualquer Bernoulli, P vale essa relação. Bom, e aí, né, só para terminar a parte de variância, e depois a gente volta na aula que vem falando sobre desvio padrão. Então, existe uma tabelinha, tá? Aqui é variância. Então, existe uma tabelinha, né? Para qualquer distribuição de probabilidade, a gente vai ter associada um valor esperado e uma variância, tá? Então, na Bernoulli, a gente fez todas as contas. A gente viu, na Bernoulli P, o valor esperado de x era P, que a gente fez a conta, e a gente acabou de fazer a conta da variância. Então, deu P, 1 menos P. Na binomial, a gente fez o seguinte. Na binomial NP, a gente argumentou intuitivamente por que o valor esperado da binomial deve ser igual a NP. Eu mostrei para vocês a fórmula, só coloquei para vocês aqui no slide. A fórmula a forma de provar que o valor esperado de x na binomial vai dar n vezes p, mas não mostrei. E ficou faltando a parte da variância de x. Se o valor esperado já é um pouquinho complicado de fazer, a variância é mais complicada ainda. Então, também não vou fazer. Tá? E essa variância, enfim, lá na frente, depois a gente pode pensar em uma justificativa do porquê que dá NP ou menos P. Mas eu vou assumir isso como verdade, tá? Então, o que acontece? O valor esperado da binomial é n, que é o número de tentativas, vezes a probabilidade de sucesso, e a variância é n vezes a variância da Bernoulli. Então, dá n vezes p, que multiplica 1 menos p.
E aí faltou só o finalzinho, que é a Poisson. A Poisson foi outro modelo discreto que a gente viu. Existem outros, mas a gente só viu esses três. Bom, na Poisson, a gente já viu que o valor esperado da Poisson lambda é o próprio lambda, e a gente também pode mostrar que a variância da Poisson dá lambda também, tá? Que a gente não vai demonstrar aqui, né? A gente nem demonstrou que o valor esperado dá lambda, a variância, então, é mais difícil, tá? Mas o meu ponto é o seguinte, é que cada família de variáveis aleatórias, né, essa é uma família de variáveis aleatórias, essa é outra família, essa é outra família. Então, cada família tem a sua própria forma, né, tem a sua própria expressão, a sua própria esperança. Né? E essas fórmulas, elas variam de acordo com o modelo probabilístico que você está tomando. Tá? A forma geral de cálculo é sempre a mesma. O valor esperado de x sempre é somatório, x variando em todos os seus valores possíveis, de x vezes p de x igual a x. Só que como cada variável tem o seu próprio, né, a Bernoulli tem a sua própria PMF, a binomial também tem a sua própria PMF, e a Poisson também, e até o seu conjunto de valores possíveis de ser assumido também muda, então as esperanças vão mudar para cada modelo. Tá? Então aqui é só uma tabelinha das esperanças e variâncias dos modelos discretos que a gente viu, e a gente deve usar em alguns momentos do curso. Tá, eu acho que a gente mais usa são esses valores esperados aqui. Esse aqui a gente talvez vai usar lá na frente e a gente vai usar bastante esses dois. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Mas fiquem à vontade se vocês precisarem sair, que faltam só 5 minutos para as 10. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Tenho não, professor. Não? Ah, Bom, mentira, tem uma assim. Nossas provas, eu sei que é só no final do período, mas estava pensando nisso. Vão ser parecidas com as listas? sim, sim. A ideia é serem parecidos. O que vai mudar é o tempo de resolução, porque nas listas vocês podem fazer ao longo da semana toda, né? E a prova não. E a prova vai ser o conteúdo todo, né? A lista é bem direta, vai ser a lista sobre esse assunto. A prova não, a prova vai cair por qualquer coisa que a gente falar. Esse é um pouco chato, né? Mas pelo menos vocês têm as listas de exercícios sendo feitas ao longo do curso, né? Eu acho que isso já ajuda. E vai contar a nota máxima também, então também. Vai ter uma lista dessa matéria? Vai, eu já coloquei, inclusive, dessa matéria qual? Agora. Essa. Vai aparecer sim em algumas listas. Eu não sei se vai ter uma lista específica só de valor esperado e variância. Isso eu já não sei. Mas pelo menos vai aparecer em algum ponto. Tudo bem. Beleza? Ô, professor. Bom, então, pode falar. Será que você pode adiar a entrega dessa lista? Dessa de agora, que é para amanhã? Por quê? Cara, porque eu tô estudando pra prova, né? E aí eu vou ter uma prova hoje e na quinta. E eu não consegui fazer final de semana. Eu queria saber se poderia adiar até quinta ou sexta, assim, pra tentar fazer com mais calma. Se não, tudo bem, eu posso fazer, tipo assim, eu tô programado pra fazer hoje ou amanhã, mas não tem problema, se der. Só se der mesmo. Tá, eu posso pensar, mas assim, eu não sei, porque eu quero pelo menos já liberar a próxima lista na quarta-feira, porque aí vocês podem fazer, né, com calma. Não, sim, Mas sim. eu vejo, qualquer coisa, se eu mudar, eu mando e-mail para vocês antes. Tá bom. Beleza? Obrigado, professor. Valeu. Tá. Bom, então é isso, pessoal. Falou. Valeu, A gente se vê professor. Bom semana dia, que bom vem. trabalho. Obrigado Falou. pela aula. Boas aulas aí, pessoal. Valeu.